Bom dia pessoal, bom dia. Vamos ler aqui algumas notícias aqui. Notícia do dia aqui da manhã. Em alguns portais aqui da internet. Vamos começar pelo 247, vamos passar pela Folha de São Paulo e também vamos passar pelo antagonista, beleza? Não vê só um lado, a gente vê todos os portais que estão dando notícia. Vamos começar aqui pelo 247. Aqui a notícia de capa que tem é: depois do discurso com a aparência conciliadora de noite, Bolsonaro amanhece atacando os governadores. Essa é uma das notícias. Vamos lá, vamos passar aqui mais, vamos ver mais o que tem. Sem mágoas, Lula se diz pronto para retomar diálogo com Ciro Gomes. Wilson confronta Bolsonaro e reafirma fica em casa. Essas são algumas manchetes que tem aqui. Realgue aponta crimes de Bolsonaro, mas se diz contra o impeachment. Olha aí, Realgue Júnior, autor do impeachment da Dilma. Ao contrário de Bolsonaro, Mandetta diz que medida de isolamento evitará explosão de casos de Covid-19 no Brasil. Olha aí, o nosso técnico falando. Nós temos um ministro da Saúde técnico falando. Não faça do coronavírus o tema mais importante do seu dia. Aconselha o psicólogo. Então o cara está aconselhando para você não se impressionar e não ficar pensando só em coronavírus durante o seu dia. Pense em outras coisas. Saiba que ele está no Brasil, mas não precisa se ficar só pensando nele. Então essa é a dica do psicólogo. Vamos ver aqui o que tem mais. Bolsonaro estuda fazer novos pronunciamentos na quarta-feira. Olha, Bolsonaro quer fazer novo pronunciamento. Conversa com o general Vilas Boas fez Bolsonaro mudar tom de pronunciamento na TV. Olha, tá vendo, né? Então ele conversou com Vilas Boas e mudou o seu pronunciamento. Vamos ver agora aqui. Carluxo. Ministro avalia que Carlos Bolsonaro implanta governo para do Planalto. Vamos lá, tem mais, que mais um pouco. Mais um ministro de Bolsonaro avisa que pode estar infectado por coronavírus. Olha, mais um ministro do Bolsonaro já pode estar infectado com coronavírus e teve uma reunião com todo mundo ali. Mercadante defende o NEODAI. E Paulo marcha para enfrentar crise do coronavírus. Vamos lá, o que tem mais. Metade da população brasileira vive em cidades que já registraram coronavírus. Então, metade da população onde mora já teve um caso, algumas cidades sim, outras não, mas o coronavírus está aí, então nós temos que ter todo cuidado. General Santo Cruz critica vagabundos virtuais do gabinete do ódio. O general Santo Cruz foi atacado pelo gabinete do ódio, agora está criticando. E do líder dos caminhoneiros repete discurso de Bolsonaro e ameaça parar o país. Se os caminhoneiros parar o país, a gente está mesmo sem caminho, porque os caminhoneiros é o que transporta o nosso alimento, é o que traz o sustento para nossa casa. Se eles pararem, é o que traz o combustível, tudo. Se eles pararem, sim, fica difícil. Então nós temos que torcer para isso não acontecer. Vamos lá ver o que tem mais aqui, beleza? Criticado por atraso, o governo Bolsonaro acha que prazo de 16 de abril para pagamento de auxílio é ambicioso. Então ele está achando que não dá para pagar no 16 de abril, que hoje é 1º de abril. Ele acha que não tem como fazer isso. Então ele está achando que é um prazo muito em cima. Então ele vai tentar, eu acredito que ele vai tentar um alto prazo para poder fazer essa compartilhação. Vamos lá buscar aqui outros sites para a gente ver o que tem aqui no antagonista. A culpa disso aqui é dos governadores, viu? É o discurso de um bolsonarista que está lá na Ceasa, em Belo Horizonte, mostrando que está vazio e dizendo que a culpa é dos governadores de não está abastecido lá a Ceasa, lá onde distribui os alimentos, lá dentro de Minas Gerais.
Coronavírus, fica bem informado. Aqui tem as informações para a gente ficar bem informado sobre o coronavírus. Contornos quase criminosos. Bolsonaro quer fazer a pandemia nada mais é que uma invenção de seus inimigos para discutir a economia, ainda derrubá-lo. Então ele está achando que é o coronavírus, a invenção dos inimigos deles que querem derrubar ele. Mas ele esqueceu que o coronavírus não é do Brasil. O coronavírus vem de fora, vem atacando muitas pessoas, matando muitas pessoas, tanto na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos e mesmo na China, onde começou. Ele está achando que o coronavírus é do Brasil, que foi a oposição que criou para derrubar ele. É um pouco... É uma mente um pouco... Não sei te dizer como, mas ele está fora de si. É o que eu acho, minha opinião. Cemitérios recebem mais de 30 a 40 corpos suspeitos de coronavírus. Então, no cemitério está recebendo, lá em São Paulo, está recebendo de 30 a 40 corpos por dia lá no cemitério, com suspeito de coronavírus. Então, está complicado em São Paulo. São Paulo é a cidade que tem mais casos e mais mortes, que ontem teve mais mortes com suspeito de coronavírus e outros confirmados. O senador vai separar projetos sobre novo coronavírus em blocos. Aí vão separar os projetos em blocos, vão votar em blocos esses projetos. Dória contra o robô. João Dória apresentou queixa-crime contra a página Robô Conservador. Estão atacando o Dória na internet, a página Robô Conservador, e o Dória está se defendendo. Foi a justiça fazer uma queixa-crime. Lewandowski vai decidir sobre estabilização da UTIs. A realidade prevalece. Pague logo Bolsonaro é a hashtag que está bombando. As pessoas levantaram essa hashtag, pague logo Bolsonaro, que é para ele pagar logo o auxílio de R$600 às pessoas. 100 mil mortos assombra o mercado. O mercado está com medo porque as pessoas estão morrendo por causa do coronavírus. As pessoas não acreditam e muitas pessoas morrendo. O mercado está com medo. O mercado, as bolsas não sobe e desce. O dólar também, porque o povo está com medo. O mercado está com medo de perder dinheiro. O mercado se preocupa mais com dinheiro do que com as vidas, né? Então está com medo de perder dinheiro. Advogado vai ao Supremo para suspender pedágio nas estradas. Então, os advogados estão lutando para suspender o pedágio. Como é que você não tem dinheiro, você precisa se locomover necessariamente para levar um alimento, os caminhões, e estão cobrando pedágio? Então, os advogados estão querendo que não seja cobrado os pedágios nesse momento de dificuldade, nesse momento de pandemia. Então, eu acredito que está certo, sim. A minha opinião é essa, que eu acredito que está certo. Não podemos cometer erros. Sim, nós não podemos cometer erro igual na Itália. Então, está dizendo, não podemos cometer erro igual na Itália, não acreditar na força do coronavírus e depois perder vidas. A temperatura de Mandetta. Luiz Henrique Mandetta disse a aliados que números é independência para comandar de forma técnica os trabalhos do Ministério da Saúde. Então ele precisa de independência, ele quer ser independente para poder trabalhar. Como é que ele vai falar uma coisa, de noite o presidente fala outra coisa aqui, aí desautoriza ele, então ele quer autonomia para poder trabalhar. Tá certo, o ministro precisa, porque ele é técnico, ele que entende, ele precisa dessa autonomia. A mente de Bolsonaro, o drible do Bolsonaro misgou na proporção direta do crescimento das estatísticas macabras, da pandemia do coronavírus. Então o Bolsonaro está meio assim, sem entender ainda a gravidade do coronavírus. Isolamento radical é assistência aos pobres, defende Margareth Delcon.
na Fiocruz. Então a Margarete defende isolamento e o auxílio aquelas pessoas que vão ficar isoladas, fazer um cadastro tudo, mas tá um pouco difícil. O Guedes mesmo disse que tá complicado, que ele não sabe como é que vai fazer isso. Então temos que ver como é que vai ser isso. Vamos dar uma olhada aqui na Folha de São Paulo. Folha de São Paulo aqui, não tem quase nada. Tem só um aqui informando. Bolsonaro não pode ser líder de fazer na crise da pandemia de governo do Espírito. O Espírito Santo, o governador do Espírito Santo, disse que o Bolsonaro não pode ser líder. Câmara e Senado enxuga regras e acelera transição da MP em meio à pandemia. Então, gente, por isso é só algumas informações. Vamos estar tentando fazer isso diariamente. Vamos estar lendo aqui algumas manchetes do dia. Se você quiser também estar acompanhando as manchetes, você pode estar entrando no site. Nós hoje passamos na Folha de São Paulo, passamos no 247 e no Antagonista. Então foi algumas páginas que vieram acompanhando. E daqui para frente vamos tentar acompanhar mais outras páginas, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, se eu gostei. E compartilha aí, beleza? Um abraço, até mais.